Shalom Adonai, meus irmãos, que a paz que excede o entendimento seja com todos vocês e este dia seja um dia abençoado para todos vocês, amém? Aqui quem fala é o discípulo Gelson. Eu queria falar sobre algumas coisas que estava refletindo nesses dias. Acima de tudo, nós temos essa comissão dada por Deus, um compromisso com o Evangelho, e talvez seja um pouco desconfortante para muita gente o que eu vou falar. Mas não é sobre nada além deste cenário em que nos encontramos. Eu vejo um problema grave hoje em nossa sociedade de cristãos. E não estou colocando o termo igreja porque entendo que a igreja não se limita aos que hoje se chamam cristãos. Mas essas congregações aboliram de seus discursos a preparação ao sofrimento. E antes que alguém que ouça este áudio diga, mas como assim ensinar o sofrimento? Não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo não é nenhuma novidade. É o que a própria palavra nos ensina, que todos os que desejam viver piamente o Evangelho como ele verdadeiramente é, vão padecer aflições no mundo e precisam estar preparados para elas com bom ânimo. Porém, o que vemos hoje nessas instituições são guerras de debates teológicos e esforço para implementar sistemas de compreensões conforme suas próprias maneiras de crer, que começa com uma linguagem agradável, e não que o Evangelho não traga também uma linguagem agradável, mas estou dizendo de um falar sem compromisso com a verdade, mas direcionado a dar às pessoas apenas o que elas querem ouvir. Depois, passa por uma retórica baseada no medo, que as faz ficar presas a instituições e não a compromisso com a vida. E termina nessa persuasão partidarista que divide e coloca uns contra os outros. Acontece que se existe uma oportunidade para se plantar conceitos e doutrinas de demônios nas pessoas de maneira coletiva e global, essa oportunidade vem através do medo. O mundo opera através do medo. E a pandemia é um excelente agente para isso, porque pelo medo de perder benefícios e desestabilizar meu sistema de culto, eu posso plantar nas pessoas que é preciso se posicionar politicamente, por exemplo. Pelo medo da morte, eu posso dar a elas o que chamo de oportunidade de viver, entre aspas, e as pessoas vão se agarrar a isso com todas as suas forças e pôr nisto a sua esperança, como por exemplo as vacinas. E pelo medo eu posso paralisar a minha vida, se isolando não apenas da presença do meu próximo, pelo medo de ser infectado, mas o que é pior, fechando as portas do meu coração para toda necessidade que não o mundo, mas a vida me traz. E hoje em dia isso acontece sem eu nem precisar sair de casa. Você consegue discernir alguém pedindo ajuda sem ter que necessariamente pedir ajuda a você? Sem ter que verbalizar isso? Pense sobre isso. O cenário de isolamento é um cenário ideal também para a potencialização das doenças mentais, como a depressão, por exemplo. Porque muitas pessoas não conseguem distinguir os limites das paredes com os limites da vida, que não tem paredes. Nesse âmbito religioso, são muitas vezes incitados pelos líderes ao chamado triunfalismo. Você já ouviu falar sobre isso? Triunfalismo? Triunfalismo é onde o benefício próprio é a interpretação da Escritura. Ou para melhor compreensão, a interpretação da Escritura sempre finda em benefício próprio no mundo. No mundo. Por isso eu disse que aboliram a preparação ao sofrimento. Mas o que as mesmas Escrituras nos mostram é que está se formando uma grande tempestade. Já podemos ouvir os trovões, os ventos batendo as janelas, batendo as portas.
Ela é forte como nunca houve antes, mas aqueles que deveriam estar preparando as pessoas para a chegada dela nem saberão lidar com ela, porque tinham outros interesses e não aprenderam a experimentar o poder de Deus como fraqueza, não como força, como os púlpitos na última década e ainda hoje estão pregando isso, mas experimentar o poder de Deus como fraqueza. É quando você enxerga que você é, em sua maior parte, inclinação, e que a sua inclinação é inimiga de Deus. Que tudo o que decorre da nossa carne luta para que o reino dos céus não se estabeleça na terra. Porque o nosso olhar é imediato. E a gente pensa, seja o que for, vai se definir agora. E o nosso olhar também é circunstancial. Ou seja, para nós, trata-se sempre do que acontece aqui, nesse pontinho onde eu me encontro. Embora exista uma vastidão de mundo lá fora e eu nem sei o que está acontecendo em outras partes do mundo, fiquei preso ao meu mundinho, me coloquei no centro dele e é a partir dali que eu estou vivendo. Quando a gente tem a clareza de que não é assim, quando enxergamos isso, passamos a não mais correr desesperados para nenhum lado. Então passamos a decidir morrer todos os dias, um dia após o outro, morrendo para si mesmo, aprendendo a ouvir, aprendendo a esperar, aprendendo até a respirar, fazer coisas agradáveis, aprendendo a discernir todas as coisas, aprendendo que a nossa certeza de qualquer coisa precisa antes encontrar correspondência com a palavra de Deus. Mas como eu vou conseguir fazer isso se eu não conheço a palavra de Deus? Como irei discernir se eu não ando no espírito dessa palavra? Irmãos, se nós não pegarmos as Escrituras e começarmos a buscar a pessoa do Evangelho nela, Cristo, e podemos começar por Mateus 5, 6 e 7, e renovar nossa mente para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Se não fizermos isso, mas antes ficarmos presos em discursos, teorias, jargões, frases motivacionais, partidarismo de pensamento, oposições de interpretatividades, não conseguiremos estar de pé naquele grande dia que se aproxima. A palavra de Deus traz conforto aos nossos corações, porém se essa palavra não encontrar lugar em nós para se enraizar, será só uma questão de tempo, até nos vermos novamente em crises de falta de esperança. Então passaremos a viver de versículos que até nos motivam, mas sem o contexto da experiência, não permanece como um alimento sólido convertido em nutrientes espirituais. Entenda, o que eu estou falando não é para pôr medo, pelo contrário, é para nos tirar do controle do medo, que é anestesiante. Por isso a sociedade diz, não, eu não estou tomando decisões por medo, porque não percebem isso. É de fato sutil, é anestesiante. Mas o que estou dizendo é para te iluminar, porque ainda temos tempo para sermos iluminados pelo Evangelho vivo, e porque este Evangelho é vivo, ele precisa ser vivido por nós. Temos que vigiar de não desejar ainda fazer a nossa casa nesse mundo. E quando eu digo casa, estou me referindo à vida. Tem gente ainda querendo armar sua cama aqui, debaixo desse sistema. Irmãos, essa pandemia não é nada comparado a este espírito anticristo que já toma conta das pessoas na sociedade com tanta falta de amor, operando o ódio, as polarizações, prontos para matar e consentir na morte de outros. Como fizeram recentemente com um homem que roubou uma coisa qualquer lá e a própria sociedade local exerceu o seu próprio juízo e o matou, julgando estarem fazendo uma justiça, em nome da justiça própria, por questões as mais absurdas que a mídia noticia todos os dias. As pessoas estão morrendo.
Essa pandemia não é nada comparado ao que as Escrituras nos afirmam que sobrevirá sobre o mundo e já está em curso. Confiamos no Senhor para nos guardar? Sim, confiamos. Mas até que nível a nossa fé suporta? Até que nível a sua fé suporta? Muitos ainda não perceberam que podem estar sem azeite em suas lâmpadas. Se tornaram lâmpadas apagadas e não percebem isso, porque alimentam um rito religioso, e isso dá a sensação de cumprimento do dever, mas agora com as portas fechadas ou diante de uma grande dificuldade pessoal, se sentem vazios, porque na verdade nunca houve nada consistente ali capaz de manter alguém em pé. E é nesse ponto que o mundo sempre terá muitas propostas de saída, para você se ver livre da hora da dificuldade. Mas a que preço? Ao preço da nossa própria alma. Possamos então refletir no que é primordial, em aonde se encontra o nosso coração e o que de fato é evangelho em nós. Eu acho que isso é o mais importante que podemos tirar de lição nesse tempo de pandemia, que não se iniciou com Covid-19 e nem vai terminar nele. Shalom Adonai a todos.